Na África, está tendo guerra, tá? À torta e à direita, o tempo todo. Vários países em guerra civil. A gente ouve, pelo menos no noticiário, que está tendo problema de guerra na África. Ninguém está nem aí. Por quê? Porque lá não tem petróleo. Se tivesse petróleo na África, estava todo mundo preocupado também em manter a paz na África, fazer tudo certinho, para não elevar o preço do petróleo. Pode ter certeza, se o hidrogênio passar a ser a matriz energética mundial, todo mundo vai estar despreocupado com o Oriente Médio. Pode papocar a guerra aí, pode morrer todo mundo, que ninguém está nem aí. Porque a preocupação não é com as pessoas, infelizmente. A preocupação é uma preocupação financeira, uma preocupação econômica, tá? Então, o Brasil vai ficar muito visado internacionalmente. Quem são os países que têm as maiores reservas de água no mundo? China, Rússia, Canadá, Brasil. Dos 4, qual é o que é mais vulnerável militarmente? Brasil. A China, primeiro, o exército é imenso, né? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, o exército é muito grande. Bota lá 10 milhões, morre 10 milhões no dia, tem mais 10 milhões no outro dia. E os bichinhos são tudo igual, né? Confunde o adversário, né? Rapaz, esses bichos aí é o mesmo de ontem, são diferentes, ninguém sabe direito. Então, ninguém vai querer fazer guerra com a China. A Rússia ainda é herda da antiga União Soviética, com poderio militar respeitável. Canadá, eterno aliado dos Estados Unidos, os americanos vão querer uma guerra lá no quintal deles. Aí tem o Brasil, né? Que é o 4. Né? Onde é que tem muita água no Brasil? Onde é que tem muita água, gente, no Brasil? Amazônia, né? Então, no futuro, se a história se repetir, nós devemos ter guerra na Amazônia. Os americanos aí de 1992 para cá já invadiram o Iraque 2 vezes. Por que os americanos invadiram o Iraque? Por causa do petróleo. Então, se a água vai ser a fonte de combustível, há um risco muito grande de guerra na Amazônia. Lógico que se eu, né, professor Felipe Custódio, não sou nem especialista na área de estratégia de guerra, sei disso, é lógico que o governo brasileiro sabe também. E o governo vem se preparando para uma guerra na Amazônia. Ele só não precisa dizer para todo mundo, ei gente, estou me preparando para uma guerra. Não. Em 1990, 5 mil soldados brasileiros na Amazônia. Hoje, 30 mil soldados brasileiros na Amazônia. Nós temos chance numa guerra na Amazônia? Temos. Né? É diferente de uma guerra que é cidade. Porque cidade você destrói de longe e depois reconstrói. A Amazônia não dá para destruir, porque você vai destruir exatamente aquilo que você quer conquistar. Aí vai ter que ser uma guerra mais de pertinho, né? Mais corpo a corpo. Aí nós temos algumas chances contra os americanos. A não ser que passe aí para frente uma ideia que alguns países já vêm colocando há alguns anos, que é a ideia de internacionalização da Amazônia. Como é esse projeto? Os países ricos querem dividir a Amazônia em vários pedaços, tá? E aí cada país, no caso, os americanos, os britânicos, os japoneses, os russos, os alemães, os franceses, os países do G8, cada um deles vai ficar responsável por uma fatia, um pedaço da Amazônia. Qual é o argumento que eles utilizam? É que o Brasil não consegue cuidar da Amazônia. E aí eles querem nos ajudar a cuidar da Amazônia, né? Para deixar a Amazônia preservada, sem problema. Mas nesse projeto tem escrito que esses países podem explorar economicamente aquela área do qual ele está responsável de proteger. Tá? Evidentemente que o Brasil é contra esse projeto. Né? A Amazônia pertence ao governo brasileiro e o Brasil não abre mão de que a Amazônia seja exclusivamente nossa. Tá? Vocês já ouviram falar essa história, que é uma história verdadeira, que se você pegar os livros de geografia nos Estados Unidos, por exemplo, e na Coreia também, eu tenho alguns alunos que são coreanos, né, que é esse pessoal que veio aqui para... E eles confirmaram essa história. Nos livros de geografia nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, vem escrito lá claramente que a Amazônia é território internacional. Por que isso? Porque eles querem criar toda uma geração, mais de uma geração, acreditando que a Amazônia não pertence ao Brasil. Quando esse cara crescer, qual foi a informação que ele teve quando era pequeno? A Amazônia é território internacional. Quando ele crescer
que ele vê, assim, a Amazônia pertence ao Brasil, o que é que ele vai dizer? Que conversa é essa? A Amazônia pertence ao... Eu aprendi a vida toda que a Amazônia é um território internacional. Isso é uma gaiatice desse Brasil, eu vou lá brigar por isso. Então, isso tudo é articulado, né? Articulado para que no futuro os soldados tenham por que lutar. Porque se perde uma guerra quando o seu soldado está lutando por uma causa que ele acha que não tem nada a ver. Então, está se criando toda uma cultura de que a Amazônia é território internacional e que, consequentemente, o Brasil é que está dando uma de gaiato nessa história. O Cristóvão Buarque, que é senador pelo PDT do Distrito Federal, foi reitor da Universidade de Brasília, da UNB, foi inclusive candidato a presidente. O Cristóvão Buarque foi dar uma palestra numa universidade americana para falar sobre as potencialidades do Brasil, né? O que é que o Brasil tinha de bom, por que os empresários americanos deveriam investir no Brasil, porque o Brasil tem muito potencial em uma série de áreas. E ao final da palestra dele, um estudante americano foi aberto para o pessoal fazer perguntas, e um estudante americano perguntou: senhor Cristóvão Buarque, se a Amazônia é tão importante para o mundo todo, por que só o Brasil cuidar da Amazônia? Por que que o Brasil não deixa que outros países ajudem a cuidar da Amazônia junto com o Brasil? E aí o Cristóvão Buarque respondeu da seguinte maneira: o Brasil pode até internacionalizar a Amazônia, mas antes nós vamos internacionalizar outras coisas, tá? Primeiro, vamos internacionalizar a dívida externa dos países pobres. Ou seja, os países ricos vão perdoar os países pobres das suas dívidas. Segundo, vamos internacionalizar a riqueza dos países desenvolvidos. Os países ricos vão pegar o que eles ganham, o que eles têm de lucro, e eles vão dividir, vão internacionalizar com os países pobres, né? Vamos internacionalizar todas as reservas de combustível. Vamos internacionalizar o problema de fome no mundo. Tem gente morrendo de fome. Então, os países que produzem mais alimentos vão doar para os países onde as pessoas estão morrendo de fome. Depois que internacionalizar isso aí tudinho, aí nós podemos pensar em internacionalizar a Amazônia. Quando ele deu a resposta, todo mundo ficou calado, ninguém fez mais nenhuma pergunta, o pessoal foi se levantando, foi indo embora e a palestra terminou ali mesmo. Porque é muito fácil você querer que o outro divida com você, né? Mas você não quer dividir nada seu. Não, eu não divido minha riqueza não, mas vamos dividir. Aí é bom demais, né? Então o Brasil, evidentemente, é contra esse projeto e vai lutar de uma forma ou de outra por esse projeto. Bom, aqui já é o gabarito das questões, mas antes vamos resolver as questões, né? Temos um tempinho ainda aqui. Eu quero que vocês abram aí a apostila de vocês na página 108. É 108? É, 108, por favor. E dá tempo de a gente resolver algumas questões. Vixe, Maria, pergunta demais. Vou ver se eu consigo responder pelo menos uma parte dessas perguntas aqui. Mas vamos resolver algumas questões aqui, a gente tira um tempinho para tirar as dúvidas. Só mais 10, é? Então, deixa eu resolver pelo menos umas pouquinhas aqui, né? Primeira questão, lá na página 108. Leia com atenção as ideias sobre a matriz energética atual e um possível substituto. A difícil e pouco provável substituição do petróleo. O quadro geral mostra que o petróleo não tem substituto com a sua versatilidade. Este é o motivo de ele ter assumido a primazia como energético, por ser a fonte mais prática e mais barata. Uma substituição completa é impossível. O recuo do uso de petróleo no transporte implicará em sistemas menos eficientes e mais caros. Isso aí é a opinião do Luiz Nassif, que é jornalista, inclusive trabalha na TV Bandeirantes, lá no blog dele, tá? Hidrogênio, o combustível do futuro. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, 75%, e também é o terceiro elemento mais presente na Terra. É incolor e inodoro. Este elemento tem excelentes propriedades, tanto como combustível. 1 kg de hidrogênio possui aproximadamente a mesma energia que 3,5 litros de petróleo ou 2,1 kg de gás natural ou 2,8 kg de gasolina, quanto como transmissor de energia. Pode ser obtido por múltiplas formas bastante eficazes, por eletrólise da água, por reforma de álcool e hidrocarbonetos, etc. Assim é considerado por muitos o combustível ideal.
Sendo assim, o hidrogênio tem um grande potencial ambiental, fazendo parte de um ciclo de vida limpo, tornando-se um sério candidato a substituir a atual economia baseada nos combustíveis fósseis. Para que isso seja possível, terá que se criar as seguintes infraestruturas: produção de hidrogênio, armazenamento, transporte e distribuição do hidrogênio e utilização final do hidrogênio. Avaliando a questão ambiental e também o aspecto econômico, podemos inferir que, item A, o hidrogênio pode substituir o petróleo, trazendo benefícios ambientais. Entretanto, é necessário desenvolver tecnologias para a utilização do hidrogênio, o que requer um investimento financeiro. Está verdadeiro ou está falso, gente? É assim, verdadeiro. O hidrogênio pode substituir o petróleo? Pode, mas para isso você vai ter que fazer um investimento em infraestrutura, tá? Então, o item A já está correto, é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda. GNV versus gasolina. A maior vantagem dos GNVs é o fato deles reduzirem as emissões prejudiciais ao meio ambiente. Conseguem uma redução de 33% na emissão dos diversos óxidos de nitrogênio e liberam 50% menos hidrocarbonetos reativos quando comparados aos veículos movidos a gasolina. Os custos do gás natural são mais baixos que os de gasolina. Em média, os custos de abastecimento são 1/3 menores do que os de gasolina. Uma das maiores queixas sobre o GNV é que eles têm um espaço para passageiros menor do que os veículos a gasolina. Por quê? Porque tem que botar aqueles cilindros lá de gás, né? Aí isso acaba reduzindo o espaço do carro. A razão disso é o precioso espaço concedido na área de carga e no porta-mala para acomodar os cilindros de combustível. Outra desvantagem é a autonomia limitada dos GNVs, normalmente a metade dos que possuem os veículos a gasolina. Por exemplo, o Honda Civic a gás natural, o Civic GX, pode andar 350 km sem reabastecer. Um modelo comum da Civic a gasolina, o Civic GX, pode andar cerca de 560 km sem reabastecer. Aí olha a condição que é colocada na questão. Para um cidadão brasileiro que é solteiro, tem consciência ambiental e não tem filhos, é mais adequado. Gente, se esse cidadão ele tem consciência ambiental, ele vai preferir que combustível? O GNV, que agride menos o meio ambiente. Quando ele coloca aqui que ele não tem filhos, é porque talvez para ele o espaço no carro não seja tão importante, né? O cara às vezes é solteiro, é só o casal, o espaço então não é tão fundamental assim. Então, nesse caso, esse cidadão brasileiro vai preferir utilizar o quê? GNV. Então, qual que fica sendo a resposta aí? Item A, utilizar o GNV que polui menos e tem um custo menor. Então, a resposta da segunda questão também é o item A. Vamos resolver mais uma, aí eu olho aqui os papeizinhos para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Terceira questão. O termo pré-sal é uma definição geológica que se refere a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo. As maiores descobertas de petróleo no Brasil foram feitas recentemente pela Petrobras na camada pré-sal, em uma faixa de 800 quilômetros, localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde se encontrou grandes volumes de óleo leve. Na Bacia de Santos, por exemplo, o óleo já identificado no pré-sal tem uma densidade baixa, baixa acidez e baixo teor de enxofre. São características de um petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado. O baixo teor de enxofre melhora a qualidade e aumenta o valor de mercado do petróleo. Por quê? Enxofre provoca o quê, gente? Chuva ácida. Então, ter menos enxofre diminui o efeito poluente da chuva ácida. Resposta da terceira questão também é o item A, tá? Deixa eu colocar aqui o gabarito das demais questões de sala, apesar de que no material de vocês, na apostila de vocês, tem um gabarito de todas as questões. E também no site tem os comentários, né, Fábio? Pronto, tem tudo comentado, não só o gabarito, mas também os comentários. Vamos ver se eu consigo responder pelo menos alguma das perguntas aqui. Tem muitas, né?
Diz assim, ó, o gás GLP não tem cheiro, por isso é colocado um líquido para que nós possamos sentir caso ocorra vazamento. Na verdade não é um líquido, tá? É adicionado ao GLP, o gás de cozinha, as mercaptanas, que são compostos de enxofre. Os compostos de enxofre, eles têm um cheiro característico, é um cheiro desagradável. Aí quando vaza, a gente sente aquele cheiro. Aí a gente já sabe que é perigoso porque está vazando um gás de cozinha, tá? Então é adicionado um gás, que são as mercaptanas, tá? Que são compostos de enxofre, tá? Então acho que está respondida aqui essa primeira pergunta. Aqui vai ter que ser no sorteio mesmo, aqui eu pegar a primeira aqui. Por quais motivos a água salgada não poderia ser utilizada na produção de combustível? Israel possui boa parte de sua água potável a partir de água salgada. É verdade, tá? Realmente, essa história de que vai faltar água no mundo não é bem assim. A gente já conhece tecnologia para purificar a água do mar. Tem 3 tecnologias bem conhecidas. Destilação simples, purifica a água do mar. Osmose reversa, também, né, purifica a água do mar. E a cromatografia por troca iônica, também purifica a água do mar. Então, no futuro, não vai faltar água. O problema é que essas tecnologias para purificar a água são muito caras. Então, a água, ela vai ficar muito mais cara no futuro. Vai ter gente morrendo de sede, não é por falta de água. Vai ter gente morrendo de sede por falta de grana para comprar água. É o que acontece com os alimentos hoje. Tem gente morrendo de fome no mundo? Tem. É por falta de alimento? Não. É por má distribuição de renda. Qual é o continente mais pobre no mundo, gente? A África. É onde tem mais gente morrendo de fome. Então a água é do mesmo jeito. A pergunta, vai poder produzir combustível a partir da água? Vai. A partir da água do mar. Mas primeiro tem que purificar essa água. Isso vai fazer com que o combustível fique mais caro. Então a ideia é produzir o hidrogênio a partir de água doce. Caso haja problema com água doce, aí lá na frente se preocupe em purificar a água do mar para produzir hidrogênio, certo? Mas a princípio faz com água doce porque é mais barato do que fazer com água do mar. Última pergunta. Sorteio aqui, gente. Pergunta, o pré-sal já foi extraído? Previsão para quando? Gente, a quantidade de petróleo que a gente extrai do pré-sal hoje é muito pequena, é irrisória, é feita de uma forma só para dizer que o Brasil já está extraindo, tá? Os primeiros bolsões do pré-sal, ou seja, as áreas que vão ser exploradas, foram leiloadas agora, no mês passado. E a previsão é que a exploração comece para valer a partir de 2018, tá? 2018 é o prazo que o governo está colocando para que o petróleo do pré-sal comece realmente a ser explorado de forma expressiva e significativa. Ok, gente? Espero ter ajudado, tá? Foi muito legal ver tanta gente aqui, né? O pessoal atencioso, prestando atenção, né? Ó, pergunta de última hora aqui, viu? A última, isso aí vai... Certo. Uma última pergunta aqui, né? Eu já tinha até começado a me despedir, mas ele teve a coragem de ter vindo até aqui, então eu vou responder. Ele está perguntando por que no Brasil nós não utilizamos energia atômica. Nós utilizamos em pequena quantidade. Nós temos 2 usinas nucleares em funcionamento, a usina de Angra 1 e de Angra 2. Agora, por que o Brasil não utiliza? Porque é muito caro, gente. E nós temos outras fontes de energia que para nós são muito mais baratas. O Brasil tem bastante petróleo. O Brasil é o maior produtor de biocombustíveis no mundo. Nós temos potencial para energia solar, energia eólica, e tudo isso é mais barato do que energia nuclear. Olha o estado do Ceará. A gente não vê não um bocado de catavento aí espalhado pelo estado do Ceará? Energia o quê? Eólica, que é muito mais barato do que energia nuclear, e nós temos potencial porque nós temos uma grande incidência de ventos. Então, o Brasil tem energia nuclear. Mas é muito caro. Então é um investimento que a gente está deixando de lado, porque a gente tem outras fontes que são mais baratas. Ok?
Valeu, gente. Obrigado pela atenção, tá? E até uma próxima oportunidade.